Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer o carinho de todos. Recebemos muitas mensagens hoje. Muitas declarações de amor. O quanto o papai marcou e impactou tantas vidas. E eu quero agradecer a todos o carinho. Marcou história. E eu falei pela última vez com meu pai. E agradecendo a ele por tudo que ele fez. Pela paternidade. Por ter me ensinado o caminho do Senhor. Ensinou a todos nós de uma maneira dura, né? Mas uma maneira onde a gente aprendeu a temer ao Senhor. E eu sou grata pelo pai que eu tive. A imagem de ele estar sempre de joelhos orando, isso marcou muito a minha infância. E a imagem de ele estar sempre estudando. Estudando, passava madrugadas estudando. Eu me lembro que nos cultos de terça-feira, ele passava a terça-feira toda estudando, e antes de ele pregava para mim. E ele queria falar todas as mensagens, o livro que ele estava lendo, os insights que ele tinha. E eu ficava horas conversando com meu pai. Um bom conselheiro. E o que eu senti no meu coração é sobre o tempo. O tempo passa. Vai passar. A oportunidade que eu tive de falar com meu pai, abraçá-lo, declarar o meu amor por ele. Nos últimos dias foram poucos esses tempos, mas eu consegui aproveitar o meu máximo, o que eu consegui. Eu queria trazer essa reflexão a todos. O tempo passa. Declare o seu amor pela pessoa que você ama. Perdoe. Na morte você não vai levar nada. Aproveite o tempo. Eu vim aqui no domingo para mim poder dar um abraço nele. E ele não estava aqui. No aniversário dele eu mandei mensagens e ele já estava internado. Você nunca sabe o dia do amanhã. Meu pai superou muitas coisas, muitas doenças. E eu achei que ele ainda viveria muito. Ele sempre foi bem teimoso, né? Ele achava que ele tinha peito de ferro. Muitas vezes, passando mal, ele se negava a ir no médico. Mas o tempo chegou. E ele estava cansado, de fato. E ele está descansando agora. A pessoa amada do seu lado. Você já declarou amor para ela? Talvez amanhã não dê tempo. Talvez amanhã pode ser tarde. Todos os momentos são únicos. E essa é a reflexão que eu trago a todos. A oportunidade que eu consegui, eu aproveitei, mas como eu queria mais um pouquinho. Como eu queria. E eu vim no domingo na intenção de vir trazer um abraço para ele. E ele já não estava aqui. Ele já estava internado. Eu sou grata a Deus pelo pai que eu tive. Por toda a história dele, um homem sofrido, com uma história triste. Eu estava pensando hoje sobre toda a história dele. Desde quando ele nasceu até o dia de hoje, 75 anos. Foi uma história de muita superação. De muita luta, mas muitas vitórias. E se tornou o homem que ele se tornou. E eu sou muito orgulhosa disso. Da história dele. E que você reflita no seu coração. Que o tempo passa. Aproveite todos os momentos.
Não deixe para amanhã, para dar aquele abraço que você precisa de dar. Não deixe para amanhã declarar o seu amor pela pessoa amada. Não deixe para amanhã para pedir perdão. O tempo passa. Obrigado. Louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, com a nossa voz, o nosso coração embargado, no momento de dor, no momento de pesar, mas não poderíamos nos eximir de passarmos esses momentos aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele nos deu a oportunidade de ter a companhia do pastor Antônio Dionísio, por esses 35 anos de ministério em Campo Grande. Quero cumprimentar o pastor Eduardo Lopes, presidente da Igreja Assembleia de Deus Três Lagoas, que ora representa a nossa CGADB, e nosso pastor presidente José Wellington Filho Júnior. Quero cumprimentar o pastor João Martins, presidente da Igreja em Corumbá, e que representa a nossa pastor presidente da nossa Comademes, em nome dos quais eu tomo liberdade de saudar todos os demais pastores, todos os obreiros e a Igreja do Senhor. Eu fazia uma reflexão há pouco, que desde 2006, eu sempre usei esse púlpito no aniversário do pastor Dionísio para falar da pessoa do pastor Antônio Dionísio. Alguns anos como presidente da Umadecamp, 4 anos como vereador, e depois os anos todos como um deputado. Falar deste homem que escreveu a sua história, propagando o Evangelho, ganhando almas para Jesus, mas focado no crescimento do reino. Prova disso que levou o mesmo a ter o título de cidadão campograndense, o título de cidadão sul-matogrossense, e de ter um notório conhecimento também no mundo político, o qual eu faço parte hoje, exercendo o mandato. Mas eu quero falar de um amigo, eu quero falar de um pai. Deus sempre foi muito generoso comigo. Me deu um pai biológico que foi uma referência na minha vida e que faleceu aos 93 anos de idade. Me deu um segundo pai, que foi meu primeiro pai espiritual, que foi o pastor Jeová, e eu quero comentar o pastor Nilson Costa, que sucede o pastor Jeová em Dourados, pastor Paulo Bernardes de Carapó, e o pastor João também de Dourados, que eram da igreja em Dourados naquela época, e que foi um paizão para mim. E eu tive a oportunidade de levar o pastor Antônio Dionísio pela primeira vez em Dourados, visitar o pastor Jeová. E aí então eu tenho uma foto que eu carrego comigo, até os dias atuais, eu no meio dos dois. E aí então eu venho para Campo Grande e ganho um terceiro pai, o meu pastor Antônio Dionísio da Silva. Um homem que me ajudou, um homem que me orientou, um homem que caminhou comigo, um homem que pegou da minha mão, acreditou que eu poderia me tornar alguém e rodou Mato Grosso do Sul, de Sonora a Porto Murtinho, a Mundo Novo, a Corumbá e a Três Lagoas, a todo o estado do Mato Grosso do Sul. Um homem que a gente entrava no carro e chegava nas cidades cansado, e a gente ia para um hotel, tomava banho, dobrava o joelho para orar, eu orava um período, ia dormir e ele estava orando. E eu acordava e ele estava orando. Eu dormia mais um pouco e acordava e ele estava orando. Prova disso é os calos que ele tem no joelho de ser um homem comprometido com Deus.
Um homem que, quando eu estava em Dourados e chegou ele em Campo Grande, em 1990, a gente ouvia dizer, chegou um furacão em Campo Grande. E ele chegou revolucionando a obra do Senhor aqui. Prova disso, que a obra expandiu de 30 e poucas congregações para 200 congregações, campo missionário no Brasil, fora do Brasil, e chegou a atingir 18 países. Este é o homem que nós, nesta noite, prestamos as nossas últimas homenagens. Mas um homem que, mesmo no seu período de dificuldade de saúde, ele não tirava o seu foco do reino de Deus, da obra do Senhor. Eu dizia para ele, pastor, o senhor precisa descansar, o senhor precisa desfocar, o senhor precisa jubilar para o senhor tirar um pouco o foco. A sua mente é 24 horas. E ainda no hospital, anteontem, quando eu estava conversando com ele, ele falou, Lídio, olha o material da escola bíblica. Lídio, olha o laudo do engenheiro. Ou seja, ele estava no leito do hospital, mas a cabeça dele trabalhando e focado na obra do Senhor e naquilo que teria que acontecer. Foi assim o pastor Antônio Dionísio, que um dia mandou alguém atrás de mim, e quando eu vim na igreja falar com ele, ele falou, Lídio, você precisa estar aqui na igreja. Eu falei, pastor, eu estou namorando uma menina e ela não é crente, e eu quero começar a trazê-la para a igreja. E aí eu vim aqui na igreja e ele falou, Lídio, pode ficar tranquilo que eu já orei, e Deus vai salvar ela para a glória do nome do Senhor. E a Adriane chegava aqui, eu sentava de um lado, eu sentava do outro, porque eu falei para ela, eu não vou sentar do seu lado, você vai cultuar, e eu nunca vou falar para você se você quer aceitar Jesus ou não. Mas eu ficava lá do outro lado orando, e um dia ela veio, se curvou ao Senhor e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi assim, através de uma mensagem do pastor Antônio Dionísio. Foi assim este homem que eu me liguei demais com ele. E na sua enfermidade, eu tive a oportunidade de me aproximar muito mais, porque às vezes a gente passava horas conversando. Quando eu ia na casa dele, às vezes ficava 2 horas e meia conversando com o pastor Antônio Dionísio, ouvindo as suas histórias, conversando com ele e contando tudo aquilo que a gente podia viver e ver na obra de Deus. E um dia que eu disse para ele que ele precisava jubilar, ele disse, Lídio, só mais um pouquinho. Nos 75 anos, eu vou jubilar e vou entregar a igreja. Deus cumpriu o desejo dele. Sexta-feira ele completou 75 anos de idade. Ou seja, ele sabia que ia entregar a igreja. Então, meus amados, a gente tem uma pessoa que deixou uma história e um legado para cada um de nós. E histórias não se apagam, legado muito menos, e acima de tudo, o pastor Antônio Dionísio é uma referência para esta igreja, a qual nós tratamos com muito orgulho de poder falar do seu nome, por tudo aquilo que ele representou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e fora do Brasil.